Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 motivos do porquê o seu aquário plantado não está dando certo. Cara, são 5 erros muito comuns que principalmente os iniciantes cometem no aquarismo plantado e que fazem o seu aquário não dar certo. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Victor da página VF Aquascape no Instagram e aqui no canal também do YouTube. E bom, para quem não sabe, cara, ou para quem não me conhece, eu tenho mais de 15 anos aí no ramo do aquarismo e bom, nesse meio tempo eu aprendi muitas coisas que me fizeram errar ao longo do percurso. E para você também que não sabe, eu tenho um curso completo de aquapaisagismo e de aquarismo plantado aqui abaixo. Cara, nesse curso eu te garanto que você vai aprender do zero até o nível avançado de como ter um aquário plantado top como esse meu aqui do lado. Mas bora falar aqui do primeiro erro que muitas pessoas cometem quando estão entrando no hobby do aquarismo, principalmente do aquarismo plantado, galera. Bom, o primeiro erro de todos é, a pessoa quer economizar tendo um aquário muito grande, pessoal. Cara, um dos primeiros erros, ou um dos erros que eu vejo o pessoal iniciando, cometendo logo de cara e que leva à desistência muito rapidamente do hobby, é que a pessoa quer ter aquele aquário gigante na sala, quer ter um aquário ali de 100, 200, 300 litros, ela quer o bônus ali de ter um aquário bonito na sua casa, mas não quer ter o ônus de ter aquele gasto para poder ter um aquário de qualidade, pessoal. Lembrando que não só para um aquário de hobby de peixes, mas para um aquário plantado também, você necessita de equipamentos mais caros conforme o seu aquário vai aumentando de tamanho. Por exemplo, uma luminária, cara, que é de vital importância para a saúde das plantas, de um aquário aí de 60 litros, vamos supor que ela custa na faixa aí dessa aqui, a minha, que é a Nor Plus, de uns 1.200, 1.500 reais. Se você vai montar um aquário aí de 200 litros, que você precisa de luminária muito maior, esse valor, cara, de custo de luminária pode ser que suba até 3 vezes mais. Então, por exemplo, para resumir, esse meu aquário aqui, hoje em dia, que é um aquário de 64 litros, no padrão 60p, para você montar um aquário desse daqui, igual ao meu, pelo que eu já calculei, você não vai gastar menos do que 10 mil reais, usando os mesmos equipamentos, o mesmo substrato, a mesma planta, o mesmo sistema de filtragem. Então, se eu for montar um aquário com essa qualidade, com esses equipamentos, só que com o dobro de litragem, eu vou ter que ter um filtro muito mais eficiente, vou ter que gastar o dobro de substrato fértil, vou ter que gastar o dobro com fertilização. Literalmente o seu cálculo de custo vai subir bastante. É claro que a gente não vê isso a longo prazo, porque muitas das vezes o hobbyista começa comprando as coisas de pouquinho em pouquinho, mas o que você tem que ter em mente, cara, é que primeiramente você já não tem muito conhecimento técnico sobre como tocar um aquário plantado. E bom, se você quiser aprender, é claro, né, tem meu curso aqui abaixo, mas não vamos falar disso agora, pessoal. Então a pessoa já quer começar no hobby com um baita aquário, querendo economizar, mas no final das contas ela vai ter um custo muito alto, principalmente no que se refere a CO2. Então se você tem, por exemplo, ali um cilindro de CO2 que você usa ali em um aquário de tamanho X, e aí você quer ter um aquário de tamanho 4x. Esse aquário de tamanho 4x vai gastar 4 vezes mais CO2. Então você vai ter que recarregar o seu cilindro de CO2 4 vezes mais. Então você vai ter que gastar 4 vezes mais fertilização. Você vai ter que ter uma luz 4 vezes mais pesada. Você vai gastar 4 vezes mais dinheiro. Então antes de montar um aquário mega gigante, cara, sempre comece ali com um pequenininho. Um padrão 60p eu acho que tá ótimo para começar a brincar. E aí depois você vai vendo se você quer de fato fazer um upgrade no hobby, cara. Porque eu vejo direto muito relato, muita gente me mandando ali aquário plantado de 200, 300 litros e o cara querendo economizar com fertilizante ali. Ah, mas eu tô querendo usar 1 ml, cara, no aquário de 200, 300 litros. Pessoal, não dá, cara. Esse top de fertilização eu vou falar um pouco mais pra frente, tá? Mas, pessoal, quanto maior o aquário, mais gasto você vai ter no hobby. Então sempre comece com aquilo que você pode. Não gaste em um aquário muito grande se você não tem condição financeira para bancá-lo, tá? Isso é um dos principais motivos que muita gente desiste do hobby, porque a pessoa começa querendo algo grande e aí quando ela vê e se dá conta, ela não vai dar conta de manter aquilo com a condição financeira e com os equipamentos que ela tem. O segundo motivo, pessoal, que muitas pessoas acabam cometendo que não levam ela ao sucesso aqui do aquarismo plantado é no que se refere a equipamentos baratos e equipamentos caros. E se o barato funciona ou não funciona, pessoal? Já voltando também um pouco aí tematizado ao primeiro tópico que eu comentei com vocês. Pessoal, para ter um aquário plantado, ou mesmo que seja um aquário para peixe ou um aquário marinho,
você necessita ter o melhor equipamento de todos? Pessoal, é claro que não adianta você ter o melhor equipamento de todos se você não entende o que você está fazendo. Cara, com mais de 15 anos de hobby, desde que eu era criança eu tô no hobby, aprendendo todo dia, cada dia eu aprendo mais que não adianta você ter o melhor equipamento se você não estuda sobre o ramo do aquarismo. Então não adianta você investir também na melhor luminária se você não entende sobre o assunto. Buscar os equipamentos mais baratos possível e querer ter os melhores resultados possíveis. Por quê? Vamos supor que você vai fazer uma iluminação caseira para o seu aquário. Você sabia que para aquele tamanho de aquário, para aquelas plantas que você está usando, existe um equilíbrio, existe um ponto certo de iluminação para poder fazer as suas plantas dar certo. Menos piora tudo e excesso também piora tudo. Como que você vai atingir aquela regulagem perfeita de luz se você está colocando ali lâmpadas caseiras? Você vai ter que ficar gastando comprando lâmpada, tira lâmpada, bota mais lâmpada, ajusta um trem, porque se tiver a mais, cara, atrapalha. Eu já fiz teste aqui na prática. Se eu subir minha luminária 10% a mais do que está agora, desregula tudo, entendeu? Então, basicamente, pessoal, uma luminária profissional vai te dar a vantagem de que você consegue estar configurando a potência dela. A mesma coisa para um CO2 industrial. Muita gente economiza querendo fazer o CO2 caseiro. Cara, eu já fiz CO2 caseiro por muito tempo e eu disse que é jogar dinheiro fora. Por quê? Eu fazia aquela receitinha, eu mentia para mim mesmo que aquela receita ia durar um mês. E muitas das vezes aquela receita durava apenas uma semana ou duas no máximo, porque acontecia de vazar, desperdiçava gás, enfim, não funcionava muito bem, tinha muita oscilação ali de questão de pressão. E cara, eu andei fazendo algumas contas desde a última vez que eu voltei pro hobby, que eu tava gastando quase ali tipo uns R$30 por mês ali com receitinha de CO2 que praticamente não durava ali nada, né? Então assim, no final das contas, se você calcular ali em um ano, receitinha de CO2 caseiro, cara, você vai estar gastando ali por volta ali de uns R$300, R$400 brincando com açúcar, fermento, bicarbonato, seja lá qual ingrediente você vai estar usando no seu CO2 caseiro. Então, se você colocar na ponta do lápis, cara, esse dinheiro a longo prazo, você compra um cilindro que dura fácil, mais de 5 anos, você compra ali na China que seja para economizar um sistema de CO2. Eu, por exemplo, aqui, ó, cara, com R$500 eu montei um cilindro de CO2 de 4 kg completo com válvula solenoide. R$500. Eu comprei o cilindro aí, pessoal, por R$400 numa loja de extintor para recarregar esse cilindro que dura praticamente meio ano. Isso porque eu tenho 4 aquários, né? Porque se eu usasse só nesse daqui, durava um ano praticamente. Eu gasto ali em torno dos R$80, que é tipo bem menos do que eu gasto com receita caseira de CO2. Então, não que não dê para você usar ali materiais ou produtos de qualidade inferior, pessoal, mas se você quiser acertar quanto o produto mais certo e específico melhor for, mais um resultado bom você vai ter no seu aquário plantado, tá? Por exemplo, a pessoa quer muito economizar no sistema de filtragem, né? Que é praticamente o coração do aquário, cara. Eu digo que praticamente no meu curso lá eu falo mais ou menos um pouco, eu quebro um pouco desses mitos de filtragem, porque dizem que o padrão, o melhor é um sistema de filtragem de 10 vezes a litragem do aquário. Mas isso não funciona, tá? Porque conforme você vai colocando mídia no filtro, um perlon ali, essa vazão vai sendo diminuída. Então muitas das vezes você fala, eu comprei aqui um filtro de 500 litro-horas e vai servir para um aquário de 100 litros. Não vai, cara, porque a partir do momento que você pegar esse filtro, colocar manta, colocar perlon e ainda esse perlon saturar, esse filtro de 500 litros-horas vai facilmente cair para 250 litros-horas. Então eu digo que um sistema bom de filtragem, cara, tem que ser um filtro ali de pelo menos 15 vezes a litragem do aquário. Então, cara, eu digo que entre 15 e 20 vezes tá top. Se for demais, cara, se tiver uma vazão muito forte no começo, você pode diminuir ali a vazão no seu canister, no seu hang-on, que já vai resolver o problema. Mas não vacile na filtragem, não coloque poucas mídias biológicas, cara. Faça ali um bem bolado ali para você conseguir obter a melhor performance possível, colocando materiais de qualidade, né? Na internet você vê que realmente tem muita gente recomendando bons materiais, materiais que já foram testados anteriormente. Então, eu vejo muita gente, eu mesmo já gastei muito dinheiro à toa, porque, vou comprar um produtinho meia boca que vou usar e vamos ver. Aí não dá certo, o que você vai ter que fazer? Depois você vai ter que ir lá comprar outro produto que é o que funciona e aí você gastou dinheiro com um produto que não funciona. Então, cara, pesquisa bem antes de saber, antes de comprar alguma coisa, para você não perder dinheiro com o hobby. E aí, pessoal, a gente entra aqui agora no nosso terceiro tópico, que é gambiarra dá certo, pessoal. Pessoal, muita gente que tá no aquarismo, eu mesmo já fiz e ainda faço algumas gambiarras de vez em quando, porque é normal, né, do brasileiro querer fazer alguma coisinha ali para conseguir fazer o sistema funcionar.
Mesmo quando algum produto não dá certo, você modifica, faz alguns ajustes ou cria algum produto ali. Eu, por exemplo, esse dia para trás, criei um filtro de RO de mangueira na minha página do Instagram, então vai lá conferir para vocês como é que ficou o sistema. Em vez de eu comprar um sistema de filtro de RO, eu fiz um filtro de RO de mangueira, cara. Então, assim, a gente que é brasileiro sempre inventa uma gambiarra, até porque a condição financeira não é muito boa, tá? Eu não vou falar, cara, que gambiarras não dão certo. Eu já vi aquários fantásticos, com iluminação caseira, com CO2 caseiro. Eu já vi muita coisa, pessoal, feita aí de qualidade com gambiarra. Mas lembre-se que a gambiarra vai te dar muito trabalho. Cara, quantas vezes eu já não me peguei tendo que parar metade do meu dia para arrumar CO2 caseiro que ficava vazando, para ficar arrumando válvula que não funcionava ali, feita com gambiarra. Cara, eu acho que eu já perdi muito tempo ali fazendo... porque eu acordava cedo, aí a luminária não ligava, a luminária caseira. Aí porque um fio de soldou. Aí eu ia lá, ligava ferro de solda e pá, e o CO2 parou de vazar, não tá saindo bolha. Aí eu olhava lá, nossa, vazou o CO2, vamos fazer mais uma receita. Então, cara, a gambiarra, ela é muito boa, mas quando você estuda e pesquisa o que você tá fazendo. E não é pesquisar aqui no Brasil, pessoal, porque no Brasil não tem muita informação. É você, muitas das vezes, entrar em um fórum gringo, ler ali posts em inglês para ver o que a galera do mundo todo já falou sobre aquele assunto, quais que são as melhores indicações sobre, tá? Porque a gambiarra, ela dá muito certo, cara, mas para quem sabe fazer o que tá fazendo. Se você for fazer de supetão logo de cara, eu tenho certeza que você vai quebrar muito a cara. E quem é aquarista mais antigo pode comentar aqui abaixo e confirmar que realmente, cara, a gambiarra te dá muita dor de cabeça. Então, cara, quanto mais simplificado você fizer as suas coisas, mais fizer certinho, com certeza o seu resultado vai vir muito mais rápido. Eu lembro que antigamente, cara, eu tentava deixar o meu sistema aqui cheio de gambiarra, cheio de coisa, e hoje em dia, quanto mais simplificado for aqui meu aquário, quanto mais fácil for para dar as manutenções melhores e um resultado muito mais satisfatório eu tô tendo, né? Então sim, você pode fazer as gambiarras no aquarismo, eu faço também, mas dá uma pesquisada antes, procura entender sobre aquele assunto do que você vai trabalhar, para você não correr perigos aí de você não ter um aquário de qualidade e acabar culpando a gambiarra que não dá certo, tá? Porque você tem que entender do que você está fazendo. Inclusive, muitas coisas eu ensino no curso, né? Desde o princípio do aquarismo plantado, até muitas coisas que não são reveladas nos bastidores também. Então vale a pena você conferir aqui abaixo. E agora entramos aqui, cara, no quarto tópico de por que muitos aquários plantados não dão certo. Esse daqui é o campeão de todos. Eu até pensei em deixar esse tópico no começo do vídeo, mas eu falei, cara, ele é um tópico muito grande e vai demorar demais. Cara, muita gente me manda direct, eu vejo muita gente reclamando aí que o aquário não vai pra frente. E eu mesmo, às vezes, acontece isso comigo e eu falo, cara, o que eu tô errando? Pessoal, muitas das vezes, quando o nosso aquário plantado não vai pra frente, não é porque você tem um equipamento, às vezes, ruim, porque você tem um filtro ruim, ou se o CO2 está com um problema. Claro, tem muitas questões aí de parâmetros de água, enfim, eu falei sobre esse assunto no meu curso, não vou falar aqui no canal de novo, porque ela tá bem mais completa do que aqui, eu não gosto de falar assuntos pela metade. Mas, cara, no ano de 2025, 2024, 2023, um dos principais erros que eu vejo nos aquários plantados, de todo mundo que eu vejo, é deficiência de fertilização. Cara, esse assunto é um pouco polêmico, então senta na cadeira que eu vou te explicar um pouco mais de detalhes. Não tão bom aprofundado igual eu expliquei no meu curso, mas vou te explicar um pouco mais. Desde o passado, cara, a gente tinha um mito muito grande, inclusive aqui no YouTube, tá? Vários influenciadores falavam, se você fertilizar demais o seu aquário, você vai ter boom de algas. Se você fertilizar demais o seu aquário, você vai ter boom de algas. Pessoal, isso é verdade? Sim, se você tiver muito nutriente na flor da água, você vai ter ali um boom de algas, né? Mas é muito mais fácil você ter uma explosão de algas no seu aquário pela falta de nutrientes. Por quê? Se a sua planta não cresce com qualidade, automaticamente os nutrientes vão ficar disponíveis ali na água, vão ficar flutuando, porque as plantas não estão conseguindo nem absorver aquele nutriente, porque ela está deficiente. E aí que surgem as algas, pessoal, mas não é pelo excesso de fertilizante. É porque a sua planta está deficiente, ela não está crescendo como ela deveria crescer. Eu já fiz, cara, muitos testes, tem uma galerinha nova também que está surgindo no hobby, que tá, não nova também, né, mas tem uma galera já estudada sobre o assunto, que tá, pelo menos aqui no mercado brasileiro, porque lá fora já tá bem avançado, né, que tá instruindo a comunidade, cara, que fertilização a mais é a salvação, é a cura do aquarismo plantado e não o problema, tá? Por exemplo, só de exemplo aqui, gira um rumor, cara, um rumor muito antigo que excesso de fosfato causa água nos aquarismos, que excesso de fosfato causa alga nos aquários plantados. Pessoal, isso é lenda, uma mentira
que eu não sei nem por onde começou isso daí. Até eu mesmo, cara, comprava teste de fosfato para medir fosfato da água com medo, comprava removedor de fosfato, sendo que hoje já tem estudo, já tem comprovação técnica, comprovação ali nos aquários que a falta do fósforo causa deficiência gravíssima nas plantas, a falta do fósforo traz muitas algas, como a alga green spot, a falta do fósforo causa atrofiamento das plantas e elas param de crescer. E cara, assim, virou de 2 anos para cá, literalmente virou do avesso a questão de fertilização aqui no Brasil, porque tudo que era ensinado antigamente estava praticamente incompleto ou errado. Então não, pessoal, não vacilem na fertilização, tá? Eu explico com muito mais detalhes no meu curso, mas ó, para exemplificar aqui para vocês, pessoal, o que acontece muito no mercado hoje em dia? Muita gente compra ali o seu frasquinho de fertilizante. Peraí, só um exemplo. Qual que é a ideia da pessoa? Ela quer ter aquele aquário plantado de aquapaisagista que ela viu na internet ali e tal, os caras querem aquário bonito, aquelas plantas bonitas. Aí ela vai lá, compra um frasquinho de fertilizante. Esse frasco aqui, no caso, é um frasco que eu mesmo montei, tá? Ele é meu, eu comprei separado, não é de nenhuma marca. Ela compra um frasco ali de 100 ml, 250 ml e fala, vou pingar aqui uma gotinha, cara. Uma gotinha aqui, pá, vou pingar uma gotinha e eu vou ter um aquário plantado de sucesso. Sendo que, olha, já adianto um detalhe, pessoal. Muitas das vezes, quando você compra um fertilizante para um aquário, se bem que hoje em dia algumas marcas mais recentes mudaram um pouco esse conceito, mas vamos falar do geral. Muitas marcas de aquarismo plantado que criam fertilização para aquário, pessoal, a gente tenta seguir ali o rótulo da fertilização da própria marca, mas muitas das vezes para um aquário de alta exigência não é o suficiente. Ó, para exemplificar aqui para vocês, pessoal, só para te instruir, porque a minha função aqui é te educar, te instruir, te mostrar como que é feito as coisas. Aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, um potezinho com 1 kg de sais para nutriente para aquário. Como que funciona, galera? Como que a fabricante cria um fertilizante? Você tá lá, você comprou um fertilizantezinho lá de 500 ml e tá achando que ele vai render ali 1 ano. Nossa, comprei um frasco ali de R$70, esse fertilizante que vai durar 1 ano no meu aquário plantado. Mentira! Vou te explicar como que é fabricado um fertilizante líquido de aquário em primeira mão. Lembrando que tem um tutorial completo no meu curso, não vou falar sobre isso aqui, mas só em detalhes para você entender, cara, qual que é o principal problema aí que muita gente está tendo e não está tendo ciência. A fabricante vai lá, compra uma embalagem de um frasco, paga R$1 talvez naquela embalagem, aí ela coloca naquela água, naquele frasco, 500 ml de água destilada, por exemplo. Aí você está perguntando, ué, então quer dizer que o fertilizante líquido que eu uso não é líquido? Sim, meu querido, você acabou de descobrir. Essa água que tem no fertilizante é nada mais nada menos do que água. É só para diluir o fertilizante lá dentro. Então, como que é o fertilizante de um aquário? O fertilizante de um aquário são nada mais, nada menos do que sais. Tipo uma areinha, uns grãozinhos aqui, ó. Não sei se você consegue enxergar, pessoal. São vários grãozinhos aqui, ó. Várias areinhas, tá? Basicamente, um fertilizante de aquário é feito desses grãozinhos. Aqui eu tenho aqui os sais de fósforo, aqui eu tenho os sais de potássio e aqui eu tenho os sais de nitrato, tá? São vários compostos, tem várias formas de você conseguir criar uma fertilização, por exemplo, aqui os gringos já fazem há muito tempo, tá? Mas qual que é, cara, o principal problema? A pessoa quer ter um aquário plantado, ela compra um fertilizante daquela marca, ela lê o rótulo e fala, eu vou dosar 5 ml para 100 litros, vou usar no meu aquário. E às vezes a pessoa chega na situação de falar o seguinte, eu acho que 5 ml é muito, cara, acho que vai gastar meu fertilizante. Eu vou dosar 2,5 e vou ver o que é que dá. E aí que surge a deficiência nutricional. E muitas das vezes a dosagem que está no rótulo não é a dosagem que você deve seguir. Por quê? As fabricantes também têm um medo de colocar ali uma coisa muito concentrada e o iniciante acabar tendo um surto de algas pelo excesso de nutriente. Mas, cara, para você que é um aquapaisagista que quer ter um aquário de até média demanda para alta demanda, muitas das vezes o que tem no frasco não é o suficiente, tá? Por exemplo, na gringa, os gringos estão acostumados há muitos anos luz da gente a já comprar esses sais de fertilizante aqui, ó, eles compram no Mercado Livre. Mercado Livre não, eles compram lá no eBay, né, no Amazon, mas aqui no Brasil você pode comprar no Mercado Livre, ó, 1 quilo de fosfato monopotássio, você paga aí tipo uns R$30 no Mercado Livre. Cara, ó, vou te mostrar, eu vou te revelar aqui em primeira mão como que é feito um fertilizante, por exemplo, de fósforo. Ó, aqui não tem 1 quilo porque eu já usei bastante, né, mas ó, sabe como um frasco de 500 ml de fósforo é nada mais, nada menos do que isso daqui, ó. Ó, então o cara, a fabricante, né, pagou ali no fosfato monopotássico R$30 o quilo
E um frasco de 500 ml que você vai pagar uns 50 reais é isso daqui, ó. Pronto, só isso daqui. Aí qual que é o esquema? Uma dosagem, para o meu aquário, por exemplo, no dia, eu utilizo mais ou menos isso daqui, ó. Dá 160 miligramas por dia para eu ter um aquário plantado de qualidade. Se eu seguir a dosagem da fabricante que ela me recomenda, ó, aqui é a minha dosagem. Se eu usar a dosagem da fabricante que ela recomenda, dá mais ou menos isso daqui. E é por isso que o aquário não vai pra frente, galera. Então o que que acontece? Não sou eu que tô falando, você pode entrar lá no Reddit, lá nos fóruns gringos e ver basicamente o que que eles falam sobre isso, pessoal. Lá nos Estados Unidos e fora do Brasil é totalmente normal os caras comprarem os sais secos e montarem a fertilização em casa, porque muitos aquários de alta demanda precisam de gastar muito fertilizante. Eu tava fazendo um cálculo, eu peguei uma marca de fertilizante que diz que a cada tantos ml daria tantos ppm de PO4 pro meu aquário. Olha só, a fabricante no frasco dizia que eu tinha que usar 5 ml pro meu aquário. Só que esses 5 ml daria tantos ppm. Só que o ppm correto que eu preciso pro meu aquário dar certo, eu precisaria dosar por dia 25 ml de fertilizante. Cara, 25 ml de fertilizante por dia, em 10 dias foi 250 ml. Em 20 dias, acabou o frasco de 500 ml. Então assim, como que você mantém um aquário de alta demanda economizando na fertilização? Eu quero que você me responda isso agora, se o seu aquário demanda bastante fertilizante. É por isso que tem muita fabricante hoje surgindo no mercado com fórmulas mais concentradas, né, pessoal? Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira e tem que saber da verdade. Então, esse dia pra trás, eu vi muita gente assim mandando mensagem, tirando algumas dúvidas. Mas eu tinha um aquário de quase 200 litros e queria economizar no fertilizante, mas estava me relatando problemas de deficiências nutricionais. Então, pessoal, vamos enxergar o aquário plantado da forma que ele é. Você tem que fornecer o CO2 suficiente para sua planta, você tem que fornecer a luz ideal para sua planta. E, cara, o principal de todos, muita gente tem a mania de falar que o substrato fértil é o santo grau do aquarismo plantado. Pessoal, o substrato fértil é sim muito importante, mas mais importante do que ele é a fertilização líquida. Eu já consegui manter aquário de alta demanda à base de fertilização líquida. Ó, tá vendo essa Emianthus cuba que tá aqui? Tá linda, tá esplêndida, tá folhuda, grande. Ela não tá plantada no substrato fértil, ela tá plantada em cima da rocha com cola Bonder. O que tá mantendo ela viva, além de ser a luz e o CO2, é claro, é a fertilização líquida. E não é pouco não, ó. Eu pego um frasco desse aqui, ó. Só que cada bombada desse aqui é 5 ml, já foi 20 ml, sem dó. Ah, vai ter alga no aquário, né? Olha aqui, vou fazer igual o Scarpelli fez na época da maromba, vai ter alga, ó. Eu vou pegar aqui uma dose de fosfato, estimativa aqui pra... Não vou exagerar também muito, né? Porque, ó, aqui tem concentração de fósforo suficiente para 1 semana e meia, ó. Semana que vem eu volto aqui para ver se tá cheio de alga no meu aquário. Aliás, ele vai estar assim, cheio de planta e muito mais bonito, porque, pessoal, a realidade do que a gente passa hoje no hobby é... Infelizmente, tem muito fertilizante que está muito ralo no mercado. Então, se você quer ter um aquário plantado de sucesso, meu querido, você vai ter que comprar fertilizante igual você compra, por exemplo, o Whey Protein para academia. Você vai ter que gastar ali, ó, mensalmente, ou semestralmente, ou trimestralmente, uma grande quantidade de fertilização. Não vou falar de marca, porque tem marca que é boa, tem marca que... Não vou falar que a marca é ruim também de fazer isso, porque eu confio pra vocês, pessoal. Às vezes a fabricante, ela tem medo de colocar algo muito concentrado, e o iniciante errar na mão, entendeu? Só que assim, pra gente que quer ter um aquário de alta demanda, cara, não dá pra brincar, não dá pra vacilar. Eu tentei durante 3 vezes, cara, economizar, diminuir a iluminação, seguir aquela fertilização da fabricante, mas pra mim não deu certo. Pra mim não deu certo, pra muita gente não deu certo. Então é por isso que muitas fabricantes hoje estão lançando outros modelos de fertilizante muito mais concentrado, porque essa versão rala que tem, assim, muitas das vezes não funciona para a pessoa que quer ter um aquário de média e alta demanda, pessoal. Então, bom, basicamente esse daqui é um dos 4 pontos que muita gente tem um aquário plantado cheio de deficiências e, como vocês viram, é um dos pontos mais longos, porque, cara, eu precisava falar sobre isso, porque muita gente erra na fertilização líquida, mas é tanto, não falo nem pela iluminação. Eu já vi aquário, cara, com Emianthus cuba, a carpete cuba na sombra, não tinha nem luz na cuba, mas a cuba estava bonita. Por quê, pessoal? Fertilização, não estava deficiente de nutriente. Quando a planta tem tudo que ela precisa de nutriente, ela dá certo. E olha, para vocês terem tanto que é interessante, pessoal, entramos agora aqui no 5º motivo do porquê o seu aquário plantado
não dá certo. E o quinto motivo é falta de buscar conhecimento, pessoal. Tanto que o conhecimento é importante, pessoal, no aquarismo plantado. Todos os dias a gente está buscando um pouco de informação. Mais uma vez, lembrando novamente, eu falo sobre isso lá na minha turma, né? Eu ensino muita coisa lá no curso. Todos os detalhes que eu tenho de conhecimento de mais de 15 anos de hobby, eu passo lá, cara, que é pra você... O preço que você vai gastar, cara, num potezinho de fertilizante, você compra o curso, que tem ainda um e-book com mais de 100 páginas, e você vai aprender tudo que você precisa para ter um aquário plantado de sucesso. Ah, é mentira, é conversa fiada. Cara, só compra, não teve ninguém, até hoje eu não tive um reembolso do curso, porque todo mundo gostou, porque é um material top. Mas vamos lá, a falta de conhecimento acaba atrapalhando os aquaristas dos aquários plantados. Olha, tanto que ninguém sabe disso. Você sabia, a pessoa vai lá e comprou fertilizante. Ah, agora eu comprei fertilizante, ou fiz um fertilizante caseiro, vou jogar aqui no aquário. Você acabou de cometer um erro absurdo. Por quê? Você sabia que se você pega, por exemplo, um fertilizante de ferro e dosa ele, quando o seu aquário está com pH alto, aquele ferro se precipita e vira praticamente nada? Sim, cara. Antes de iniciar o CO2 no seu aquário, quando o seu aquário já está com o pH bem mais alto, ali, por exemplo, 7.4 até 7.6, se você dosa ferro no seu aquário, automaticamente esse ferro precipita. E é como se você não tivesse dosado ferro. Isso acontece. Então você acabou de descobrir, porque eu fui atrás, muitas pessoas foram atrás e descobriram que isso acontece. Então, qual que é a melhor hora de você fertilizar? Tudo isso, cara, existe essa questão por um motivo muito simples. Alguém estudou, químicos estudaram para obter esse conhecimento, pessoal. Então, sim, existe a melhor hora de você fertilizar, existem horas certas para você fazer tal fertilização, existem algumas coisas certas que você precisa manter para ter um aquário plantado de sucesso. Aí você vai falar assim, ah, mas o meu aquário plantado eu doso ferro de manhã e antes de ligar o CO2 e funciona. Pode ser sim que para você funciona. Por quê? Porque pode ser que o seu pH esteja já ácido a certo ponto para não fazer a precipitação do ferro. Por exemplo, em um aquário que não tem rochas que alcalinizam muito a água, tipo o meu aqui, ó. Meu aquário tem 20 kg de rocha sem rio. De manhã, antes do CO2 ligar, o pH aqui bate 7.6, pessoal, é muito alto. Então, se eu dosar ferro antes do CO2 atingir o seu pico máximo, esse ferro vai para o lixo, vai embora. Então, é importante você saber de tudo isso. Só que não é só sobre ferro. Cara, existem algumas deficiências, por exemplo, uma coisa que me aconteceu também. Teve uma pessoa que mandou mensagem que estava com deficiência de nitrogênio. E a pessoa dosava nitrogênio e não resolveu o problema. Mas a planta aparentava estar com deficiência de nitrogênio. Só que a pessoa dosava nitrogênio e não resolvia. Por que não resolvia? Porque tinha um micronutriente que também estava em deficiência e a planta precisava desse micronutriente para poder usar o micronutriente e trabalhar com o nitrogênio. Tipo assim, é como se você, ó, eu vou pegar essa garrafinha do chão. Para eu pegar essa garrafinha, eu preciso de nitrogênio. Ó, eu tenho nitrogênio, peguei a garrafinha. Só que eu não estou conseguindo pegar. Eu tenho nitrogênio, mas não estou conseguindo pegar. Por quê? Porque está faltando um micronutriente que é essencial para a planta usar o nitrogênio. Que é o quê? Meu ombro, ó. Se eu tiver com o ombro travado, eu não consigo esticar e pegar usar o nitrogênio que eu tenho para conseguir pegar. Aí na hora que você dosou aquele micronutriente em específico, que eu falo no curso quais que são os nutrientes ali dependentes um do outro, aí ó, eu consigo usar a mão e pegar. Então, a gente tá vendo muita gente usando teste de fosfato, teste de nitrato e não sei o que, mas o nitrato dá alto, mas tá com deficiência de nitrogênio. É porque a deficiência não é no nitrogênio, é em outra coisa. Então, pessoal, para você ter um aquário plantado de sucesso, demanda muito estudo. E assim, cara, não é uma horinha ali, alguma coisa ali, acabou. É prática também, né? Muitos anos de prática, muito estudo. E bom, se você quiser encurtar esse caminho, eu te dou a sugestão, a opção de você adquirir o curso aqui abaixo. Se você quiser também, não precisa, tá? Não precisa. Te recomendo uma coisa. No Brasil, tem muita gente surgindo também com muita informação de qualidade, graças a Deus, né? Porque ano passado era meio tudo muito obscuro. Então, realmente, no Brasil tem muita gente surgindo com muito conteúdo informativo. Mas, se você quiser procurar, cara, a solução definitiva, eu te recomendo, muitas das vezes, estudar fora do Brasil, na gringa, em inglês. Agora, se você não sabe e não quer perder tempo, tem o meu curso aqui abaixo, cara, que eu passei um mês inteirinho gravando muitas aulas. Lá eu te ensino como que você faz fertilização em casa, enfim, tem muita coisa bacana, beleza? Bom, pessoal, basicamente espero ter ajudado vocês aí com essas 5 dicas aí do porquê muitas pessoas têm aquário plantado em casa e elas não conseguem ter um aquário de sucesso, é porque elas pecam nos principais pontos e nos pontos mais essenciais. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!